E é agora de um teólogo. Estão vendo esse senhor aí? Estão vendo, né? Esse senhor aí, um teólogo. Eu não, confesso que eu não conhecia, né? Mas alguns portais já estão trazendo aí as palavras desse pastor, e é o seguinte, eu vou explicar aqui em rápidas palavras. O que ele está dizendo? Ele está trazendo um conceito dentro do seu entendimento que o hábito que as pessoas têm em falar que o momento mais célebre do culto, mais importante, é a palavra de Deus, que isso é uma mentira, que isso não é uma realidade. Embora ele não usa essa expressão, uma mentira, isso é por minha conta, mas é o que ele deixa subentendido dentro do seu contexto. E por que ele acredita nisso? Segundo ele, esse conceito foi colocado, acrescentado, não chega a ser um dogma, mas é um jargão do evangeliquez colocado por tradição de Martinho Lutero. Porque, segundo a teologia de Martinho Lutero, era necessário que a palavra fosse o foco e não as indulgências que aconteciam na época de Martinho Lutero. E nós vemos agora apóstolo Valdemiro Santiago e tantos outros apóstolos, profetas, pastores, bispos e tarará, tarará, que têm feito nos últimos dias, né? Então, com base nisso, ele traz dentro da sua teologia que isso é errado, que não. Ele fala que algumas pessoas não aceitam, que é a visão dele. Bom, eu respeito a visão dele e a argumentação dele, mas eu tenho a minha. Eu tenho a minha. Sim, tenho a minha. E eu entendo que tudo a gente tem que contextualizar. Qual que é a argumentação desse teólogo aqui? Deixa eu ver o nome dele que eu esqueci. Eu ia falar agora, me falhou. Pronto, agora sumiu aqui. Altair Germano. Ele é autor do livro A Sã Doutrina. Meu Deus do céu. Mas não é essa doutrina da IPDA, não, viu? Que tem que colocar. Jesus, nós te pedimos, não leva o missionário agora não. Não tem que tocar essa música, não, viu? Mas ele se diz ser da sã doutrina por conservar, né, a palavra de Deus. Bom, vamos lá. O que ele argumenta? Ele diz que essa expressão é errada, porque o importante do culto não é a palavra, mas o culto num todo. O momento da adoração, o momento da palavra, o momento da oferta, o momento do louvor, o momento da oração, testemunho. Então ele engloba tudo, que é todo momento do culto, é o mais importante. Eu discordo dele. Por quê? Por que eu discordo dele? Se nós vemos a anatomia de todas as coisas, a gente entende que existem partes mais importantes. Por exemplo, o corpo humano. A pessoa consegue viver com um rim, embora o rim seja importante, mas ele não é fundamental para a vida. Um rim, ele dá para a pessoa ainda viver. Uma pessoa que perdeu uma perna, infelizmente, coisa que não desejo para ninguém, a pessoa consegue viver com uma perna, se perder um braço. Agora, existem órgãos que são mais importantes do que os outros. Se der um probleminha, já afeta tudo de um jeito que fala, peraí, corre logo, senão, por exemplo, o cérebro. Deu um problema no cérebro, deu um piripaque, a pessoa já era, travou tudo. Os outros podem funcionar normalmente. Ali a pessoa, dependendo da situação, nunca mais é a mesma. Tô certo? Ou errado? Sim ou não, né? Como diz vocês sabem. Por que eu estou falando isso? Deus olha para a sua igreja, embora que a igreja e o culto são coisas distintas, mas Deus olha para a sua igreja e considera como um corpo. E o corpo tem suas funções
E embora que todos sofram por igual, quando um acaba tendo um problema, o corpo todo sente, mas existe o fundamental. Deus colocou essa classificação. Quando nós olhamos o livro de Gênesis, fala que Deus fez os céus e a terra e colocou luzeiros, um maior e um menor, o maior sol e o menor lua. Fala que fez os exércitos no céu, ou seja, tem classificações, uns maiores, outros menores, que são as estrelas. Deus diz na sua palavra que o homem é a cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Então, tem classificações. Com base em tudo isso, eu, André Carpano, acredito que sim, a palavra é o momento mais importante. E eu não posso colocar, por exemplo, um momento do culto, que algumas igrejas colocam, como de importância quanto à palavra. Por exemplo, eu congreguei numa igreja que tinha um camarada que era poeta. Mas rapaz, eu ficava meu sangue subia com esse camarada. Mas subia. Eu vou explicar o porquê que meu sangue subia. Eu era professor de escola bíblica dominical. E todo professor de escola bíblica dominical, o que mais sonha é ter uma oportunidade para dar uma saudação. E o pastor nunca me chamava. Nunca. Nessa igreja que eu fiquei 3 anos e meio, se não me engano, foram umas 3 oportunidades que eu tive. Tudo bem. Mas tinha um cabra que todo domingo tinha oportunidade. Todo domingo. Porque eu era coletor de oferta. Sim, eu fui arrecadador de oferta. De vez em quando ficava na porta da casa do meu senhor e tenho muito orgulho disso, viu? Tenho muito orgulho. Eu era pura e simplesmente um arrecadador de oferta e dava aula na escola bíblica dominical. Só isso. Com muito orgulho. Aí, nunca fui grande, nunca fui... Depois que fui separado ao diaconato. Mas, enfim. E o camarada que tinha um dízimo na época, gordo, que... Isso daí era no ano 2005 a 2008. O dízimo dele tinha mês que era 700, 800. Então, na época, um salário estava em torno de uns R$ 400, se não me engano. Então, imagina, 2 salários mínimo dízimo do cara, tinha oportunidade todo domingo. Oxe, o pastor dava oportunidade todo domingo. Quando ele tinha oportunidade, o que ele fazia? Ele ia pregar a palavra, ele ia adorar. Músico, viu? Tocava violino. Tinha um violino de R$ 15.000. A gente pensava, nossa, vai pegar o violino dele, turiruri, turiruri. Não! Ele era poeta, chegava lá. Mas não é um poeta que você pensava, nossa, vai ser um Sérgio Lopes, né? Erushalai Magura, Orehaftat Elohim, Shehazar Mehan Trabid, Uetravot Não! Não é Lamento de Jerusalém. Não! Chegava lá, sabe o que ele ia fazer? Contar verso. Batatinha, quando nasce, espalha a rama pelo chão. Pelo amor de Deus. Fazer poesia! Poesia! E eram umas poesias, assim, sabe, sem sentido. Mas eu ficava... Olha, eu queria morrer com uma coisa dessa. E eu posso falar que isso é uma parte importante do culto? Ah, mas é para Jesus. Não, você ia ouvir a poesia. Não é para Jesus, não, meu filho. Não é para Jesus, não. Era uma poesia que... Sabe uma rima assim meio racionais? Ai, meu Deus. Só faltou ele cantar estilo cachorro lá em cima. Só que faltou, né? Estilo cachorro. Só faltou ele cantar isso no público. Mas eu queria morrer com uma coisa dessa. Nossa, eu ficava doido. Eu não posso também pegar e falar que é importante
como acontece em algumas igrejas, alguns cultos que colocam aí, meu Deus do céu. Vocês viram um vídeo de uma menina que pede uma oportunidade e colocam lá para ela, e ela canta uma música da Beyoncé? Música da Beyoncé. Eu não sei que música que é, não sei cantar as músicas da Beyoncé. Então, vou supor que é essa. Não, pelo amor de Deus, isso é importante? Então, com base em tudo isso, eu acredito que nem tudo do culto deve ser levado assim com tanta importância. Não, a palavra é o mais importante. E ela deve ter a sua devida atenção. Eu quero morrer. Olha, o mais velho, me ensinou que na época deles, quando criança corria no culto, os diáconos, dava croque, cascudo na cabeça das crianças. Na minha época de diácono, era diferente. As crianças davam cascudo, croque na cabeça do diácono. E aí, família, eu quero mais uma vez agradecer imensamente a todos vocês que me acompanharam até aqui. Quero deixar em aberto que o intuito desse vídeo não é caluniar, difamar ou desonrar nenhuma pessoa. Não tolero nenhum tipo de preconceito, discurso de ódio e intolerância religiosa. Esse vídeo é apenas para trazer informação onde apuramos os fatos. Se quiser ver na íntegra, já estão ligados. Um desses cards aqui, ou então link no comentário fixado. Um forte abraço do Baixinho, até um próximo vídeo. Fui!